Olá, queridos, graça e paz, estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra. No Salmo 139, verso 5, nós lemos o seguinte: Tu me cercas por todos os lados e pões sobre mim a tua mão. Esse é o texto da Palavra de Deus para nós, quando podemos aqui aprender algumas coisas, algumas lições importantes, e gostaria de principalmente contar a respeito de uma história. Em um determinado reino, o príncipe brincava com os meninos, né, com os seus amigos, que eram os filhos dos empregados ali daquela grande casa, daquele palácio. E aquele menino então cresceu brincando com esses meninos, mas um deles foi o seu amigo mais próximo. E quando o príncipe então se tornou rei, ele fez do seu amigo um dos seus conselheiros. Ao longo da sua caminhada, ele sempre usava a expressão, né, de que o Senhor Deus sabe de todas as coisas, que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor faz o melhor sempre para nós. E o rei, assim então, sempre ouvindo os conselhos e ouvindo também falar sobre Deus e sobre a ação de Deus ao longo da história. Esse rei gostava muito de caçar e levava este seu amigo com ele e também outros conselheiros. Em uma dessas caçadas aconteceu um acidente. A arma disparou e assim então atingiu a mão do rei, cortando então um dos seus dedos. Ele ficou muito furioso, ele reclamou, ele murmurou, ele amaldiçoou Deus e o seu amigo conselheiro, pedindo para que ele não fizesse isso, para que ele pudesse então, a verdade, entender que Deus sempre faz o melhor para nós, que Deus está acima de todas as coisas e que ele poderia confiar na ação de Deus. O rei ficou ainda mais chateado e mandou então que os seus guardas prendessem o seu amigo, né, colocando então ali em uma prisão isolada, e ele então ficou nesta situação. Passou um tempo, a mão do rei melhorou, né, ele ficou restaurado e ele voltou a uma nova caçada. Aconteceu que nesta situação ele foi apanhado por uma tribo de canibais, de antropófagos, e quando eles estavam ali preparando, né, a festividade daquele momento, e perceberam que o rei estava com a sua mão sem um dos dedos, e assim então trataram como aquele homem amaldiçoado e o mandaram embora da sua tribo. Ao retornar para o seu palácio, a primeira coisa que ele fez foi mandar chamar o seu amigo de volta e assim então, reconhecendo que Deus havia poupado a sua vida através de uma situação que havia acontecido muito antes, né, quando ele perdeu um dos seus dedos, e agora então ele estava entendendo o que havia acontecido, em que sua vida foi preservada diante daquela tribo de canibais. O que nós podemos destacar, e eu gostaria que você pudesse guardar no seu coração, palavra para esta manhã de encorajamento, é que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Temos muitas perguntas, temos muitos questionamentos, queremos que Deus esteja nos dando clareza nas coisas que acontecem na nossa vida, principalmente nas adversidades, em que nós não sabemos por que está acontecendo, por que estamos passando por determinada situação adversa. Desejamos entender o que está acontecendo, mas eu gostaria que você pudesse guardar no seu coração que o Deus, que é o Criador e sustentador de todo o universo, é o soberano Senhor de todas as coisas, é aquele que sempre faz o melhor por nós e para nós, aquele que sabe de todas as coisas, e assim então ele revela para nós as situações vividas, a maneira como ele cuida de nós, a maneira como ele preserva a nossa vida, e assim então podemos ter a tranquilidade que o Senhor ele está cuidando da nossa vida. Assim então, algumas coisas ruins que nos acontecem, que nós não entendemos, mas se nós confiamos em Deus, podemos ter a tranquilidade que aquilo vai nos conduzir para uma realidade melhor.
Se hoje nós estamos vivendo em dificuldades, numa situação que nós ficamos também inquietos, tentando entender o que se passa, mas nós podemos ter a tranquilidade de que o Senhor sabe de todas as coisas. E como diz o salmista, tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Que você seja fortalecido e encorajado por esta palavra. Que Deus te abençoe e que você saiba que você está completamente cercado pelo Senhor, protegido e amparado, e que você então espere nele, descanse nele, viva com ele, por ele. Que Deus te abençoe. Tá? Um grande abraço para você. Né? Quero convidar você para nós orarmos nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude em nossas limitações, debilidades, fragilidades, ó Deus, em que nós muitas vezes não entendemos coisas adversas e ruins que nos acontecem. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor sempre tem um plano perfeito para a nossa vida. Que a vontade do Senhor para nós é boa, é agradável e é perfeita. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim, a esperarmos sempre no Senhor, a confiarmos no Senhor, a crermos que o Senhor está conduzindo a nossa vida e mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está presente conosco. Abençoa, Deus, meus irmãos que estão nesta oportunidade, Deus, ouvindo a Tua palavra, Deus, com necessidades das mais diversas, que o Senhor esteja suprindo, Deus, a necessidade de cada um dos Teus servos. Eu te peço, Deus, que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós. Assim, Deus, nós oramos confiados unicamente no nome de Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Um grande abraço para você. Tenha um dia muito abençoado. Fique na paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.